pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar de mapa de risco. Mas antes de falar de mapa de risco, vai lá no canal, se inscreve, comenta, curte, compartilha, que é muito importante para eu poder desenvolver conteúdo para vocês e poder divulgar e vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês. Bom, falando em aplicar no dia a dia, o vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai falar de mapa de risco e algumas etapas para que você possa ter um mapa de risco eficiente e eficaz dentro da sua organização. E o primeiro passo que a gente deve fazer para ter um mapa de risco é você montar uma equipe multidisciplinar, uma equipe onde vai tratar dos diversos assuntos desse mapa de risco ao longo desse desenvolvimento, né, da criação desse mapa de risco. Como que eu monto essa equipe? Primeiro, lá na NR5 fala da CIPA, então você vai ter os cipeiros para contribuir para esse mapa de risco. Só eles? Não. Então vou também olhar para uma pessoa da área administrativa, para uma pessoa da área produtiva, uma pessoa da área da engenharia, ou seja, você vai definir uma equipe que vai ter um representante de cada área que seja importante para que ele possa contribuir na hora da elaboração desse mapa de risco. Então ele vai ser uma pessoa ativa dentro dentro da elaboração e dentro da confecção desse mapa de risco. Feito isso, você montou essa equipe, né? Você vai definir, óbvio, né? Reuniões periódicas para tratar disso e discutir sobre o mapa de risco. E depois disso, eu vou fazer um mapeamento de processo. Ou seja, eu vou entender como que a organização funciona. Qual que é esse fluxo dentro da organização. Por isso que é importante você ter uma equipe multidisciplinar, né? Porque de repente você tem uma pessoa que entende e é especializada em processo e ela vai conseguir mostrar para vocês qual é o fluxo, como é que funciona essa produção, essa cadeia produtiva da organização, né? Então você vai conseguir, você vai montar esse mapa você vai mapear os processos da sua empresa, mapear os processos e os departamentos, né? Então nesse momento você vai estar desenhando o fluxo da empresa. Lógico, se você já tiver isso pronto é muito mais fácil, mas desenvolva e recrie, né? Estude esse novo processo, esse processo de fabricação. Feito isso, eu defini o meu fluxo de processo, fiz o mapeamento de processo, eu vou para o reconhecimento de risco. E aqui é muito importante, reconhecimento de risco, né? Você vai elencar todos os riscos de todas as atividades que você fez lá no mapeamento de processo. Então, você vai trazer o mapeamento de processo para o reconhecimento de risco. Aqui, um detalhe, você não vai ficar simplesmente ali no papel. É importante que você vá conversar, que você vá a campo e entender quais são os riscos e enxergar esses riscos dentro da organização. Então, eu montei minha equipe, essa minha equipe nós conseguimos desenhar o fluxo e agora eu fiz o reconhecimento de risco. No reconhecimento de risco, eu vou para a próxima etapa, que é justamente a parte de fazer o desenho disso, né? De colocar esses riscos dentro de um layout, dentro de um desenho, que eu possa comunicar isso mais para frente. Então, essa equipe vai definir quais são as características desses riscos, onde que esses riscos estão, quais são os departamentos, e aqui muito importante, definir também qual é a intensidade. Você tem um risco pequeno, você tem um risco médio, você tem um risco grande. Então é importante você entender e aplicar isso dentro do layout. O layout, ele é importante ser feito de uma maneira macro, ou seja, para a organização toda, num desenho único, e depois você desmontar isso para os departamentos. Então, cada departamento ter o seu detalhe. No layout macro, você pode, não precisa detalhar tanto, mas lá na hora que você montar o layout do departamento, é importante que todos os riscos estejam contemplados ali, estejam desenhados ali. E aí vai da característica da empresa, de como que você vai desenhar, se vai ser no AutoCAD, se vai ser à mão, enfim. Isso é uma característica, é você que vai ver qual que é a melhor maneira de você montar esse layout. Muito bem, montei o layout, defini legenda, defini intensidade, qual é o risco maior, o médio, o grande,
o pequeno, enfim, fiz toda a parte de desenho, de layout, e aí eu vou comunicar isso. E aqui é um ponto extremamente importante. Comunicação. Um layout, um mapa de risco eficaz e eficiente, você tem que comunicar. Você tem que mostrar para o colaborador que naquela área existem aqueles riscos e foram definidos aquelas intensidades. Por quê? Se o colaborador tem ciência disso e ele está vendo isso, ele vai se comprometer com aqueles riscos em não estar exposto àquilo, né? Então você vai ter um comprometimento para ajudar no seu dia a dia, para ajudar no reconhecimento de risco e para ajudar na eficiência e na eficácia desse mapa de risco. Então vou fazer a divulgação, vou fazer a comunicação. Junto com a comunicação, eu também vou fazer uma capacitação, vou fazer uma orientação, né? Então vou lá no meu DDS, no meu diálogo diário de segurança, vou falar do mapa de risco, vou mostrar o mapa de risco para os departamentos e para a empresa. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um mapa de risco aplicado de maneira adequada dentro da sua organização. E por fim, né, não podendo faltar, mapa de risco ele não pode ser simplesmente feito e colocado na parede e deixado lá, né? A gente tem que avaliar isso periodicamente. Então, periodicamente você tem que fazer a revisão desse mapa de risco. Essa equipe multidisciplinar que você montou lá na frente, ela vai continuar ao longo do tempo auxiliando na elaboração e na revisão desse mapa de risco. Quando você está montando a primeira vez, provavelmente você vai precisar dela mais efetiva, dela atuando mais de maneira mais consistente. Depois que você faz a primeira implantação, essa equipe ela necessariamente pode continuar ou não, né? Vai definir aí com a característica da sua organização. Mas é importante que em cada revisão você reúna as pessoas diferentes e debatem sobre esses riscos novamente. Então é muito importante você ter uma equipe ou várias pessoas fazendo essa revisão desse mapa de risco, né? Voltando a falar, isso vai trazer comprometimento, vai trazer engajamento e vai trazer um auxílio na hora de você implantar as medidas para a segurança do trabalho. Falando em medidas para a segurança do trabalho, lá no site do Diário do TST, dentre muitos conteúdos que tem lá para você utilizar, eu ressalto aqui um conteúdo que vai te ajudar muito nessa parte do mapa de risco, que é o reconhecimento de risco. Lá tem um conteúdo exclusivo, detalhado, falando de como fazer de maneira eficiente esse reconhecimento de risco. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Não se esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar. Como eu falei, o Diário do TST está nas redes sociais, no Instagram como Diário do TST, no Facebook como Diário TST, no site diariodotst.com.br. Todas essas redes sociais com conteúdos para que você possa desenvolver e aplicar no seu dia a dia de maneira prática. Eu fico por aqui e encontro vocês por aí nos vídeos. Até mais!